Querido irmão, por favor, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. O tema da mensagem essa manhã é sepultados com Cristo e ressuscitados para uma nova vida. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pai querido, te damos graças essa manhã por esse culto tão precioso e abençoado. Obrigado por esse tempo de louvor e de adoração na tua presença. Colocamos nesse momento a tua preciosa palavra, Senhor, e te pedimos, fale conosco. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua doce voz, que a tua palavra seja um alimento para os nossos corações, permitindo que as nossas vidas nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Podeis assentar, querido irmão. Aleluia, aleluia. Vivemos em uma geração, irmãos, que deseja o privilégio. Vivemos em uma geração que almeja o privilégio do reino, mas uma geração que foge das responsabilidades do reino. Muitos querem o conforto da salvação, mas não querem o compromisso do discipulado, não querem o compromisso da igreja local, não querem o compromisso de viver um evangelho genuíno e poderoso. Há muitos cristãos da nossa geração querendo viver uma vida secreta, aonde as pessoas no trabalho não sabem que ele é cristão, não sabem que ele é crente. Mas Jesus nunca chamou, querido irmão, admiradores ocultos. O Senhor sempre chamou filhos, discípulos, regenerados por Ele. Eu costumo dizer uma frase, e essa frase é o seguinte: Jesus não procura fãs, Jesus procura seguidores. E eu tenho uma pergunta aqui essa manhã: você é fã de Jesus ou você é seguidor de Jesus? Você é fã de Jesus ou você é um discípulo de Jesus? Esse momento que nós vamos viver daqui a pouquinho, o batismo nas águas, é uma declaração pública que transforma não só o interno, mas transforma também o externo. O batismo, irmão, ele não tem o poder de salvar ninguém. Esse momento que vocês vão viver é um momento muito precioso. Ele vai testemunhar a respeito da salvação. Mas o batismo em si, ele não salva. Quem salva é Jesus. Ele não tem o poder de regenerar o homem, mas o batismo acompanha a regeneração, porque o único capaz de regenerar o homem é o Espírito Santo de Deus, e ele está neste lugar, aleluia. Quem entra nas águas, que é o que vai acontecer daqui a pouco, aleluia,
está dizendo a todos: eu morri para o mundo e quero andar a partir de agora em novidade de vida. Agora eu compreendi que eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O pai do Juan veio testemunhar aqui essa manhã que há um Cristo morando dentro do filho dele. E isso, irmão, é muito precioso. E eu quero compartilhar a respeito do batismo essa manhã. Primeira coisa que você precisa saber é: o batismo é a resposta de obediência de quem foi alcançado pela graça de Deus. Quantos aqui essa manhã foram alcançados pela graça de Deus? Marcos capítulo 16, no verso 16, a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Ninguém entra nas águas para comprar a salvação, porque quem nos alcançou para sermos salvos foi a graça de Deus. No homem não há mérito nenhum. Não existe a mínima possibilidade de você comprar a tua salvação. Ah, pastor, mas eu sou um homem de caráter, eu sou um homem bondoso, não faço mal para ninguém. Não é capaz de comprar a sua salvação. O único capaz de te dar a salvação pela graça é Cristo Jesus. Diga aí um glória a Deus. Primeiro vem a cruz, primeiro vem o arrependimento, primeiro vem a fé, depois vem a obediência. Se você não vive uma vida de cruz, se você não vive uma vida de arrependimento, se você não vive uma vida pela fé, você não vai viver uma vida obedecendo ao Senhor. Só é capaz de obedecer ao Senhor quem abandonou o eu. Quem agora vive uma vida onde reconhece que Cristo Jesus é o centro de tudo. Só vive uma vida, irmão, de um evangelho genuíno, aquele que se arrependeu do seu passado, aquele que se arrependeu dos seus pecados, compreendeu pela fé que houve um Jesus bondoso, cheio de graça e misericórdia, que entregou-se a vida dele naquela cruz, como uma ovelha caminha para o matadouro, ele foi lá e morreu para perdoar os seus pecados. Pastor, como eu compreendo isso? Pela fé. Diga comigo, pela fé. A partir daí, você passa a compreender a respeito do quando ele te ama. Você é uma mulher amada. Você é um homem amado, porque a graça de Deus nos salvou. E por que ela nos salvou? Ela te salvou para que você agora possa obedecer. Obedecer a quem? A Jesus, o seu Senhor, o teu Salvador, o teu Criador. Como que eu obedeço o meu Salvador? Pela palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisa está na palavra do Senhor. Hoje, essa manhã, tem aqui muitos irmãos com o coração transformado. E esses irmãos que você vai ver daqui a pouquinho se batizar, tiveram um encontro com Jesus. Tiveram uma transformação. E agora eles resolveram obedecer a uma ordenança da palavra de Deus. O batismo, querido irmão, é uma ordem de Jesus. Ah, eu ainda não estou tintindo ainda. Conhece pessoas que falam isso? Eu ainda não estou tintindo, pastor. O que eu faço? Eu não estou tintindo nada. Você não precisa sentir. Você precisa obedecer. Esses irmãos pararam de discutir com Cristo e resolveram obedecer. Tem muita gente discutindo com Cristo Jesus. Para de discutir com Cristo e obedeça em resposta com alegria que você tem um Salvador. O batismo é a resposta de um irmão que compreendeu pela graça que tem um Salvador. Quem ama Cristo, quem considera a Bíblia Sagrada, querido irmão, obedece às ordens do Senhor Jesus. Servir a Deus
como alguns dizem por aí, dizendo que é difícil demais, é pesado demais, você ainda não compreendeu a respeito da graça de Deus, porque todo o fardo de pecado foi colocado sobre Jesus, e servir a Jesus é leve sim, porque agora Ele me deu vida, e me deu uma vida abundante, para a glória de Deus. Quantos entendem isso essa manhã? Você tem uma vida abundante, há um rio de água viva fluindo de dentro de você, aleluia. Segundo, o batismo é a proclamação da união com Cristo. Então o que os irmãos vão ver aqui, está aí na sua Bíblia no Romanos capítulo 6, no verso 4, fomos sepultados com Ele. Então o que os seus olhos estão vendo aqui essa manhã, é algo que se chama sepultamento. Esses irmãos serão sepultados essa manhã para o mundo, e quando eles levantarem, eles vão levantar para viver uma nova vida com Cristo de Jesus. Ao descer as águas, os irmãos vão estar proclamando que o velho homem, a velha vida, foi crucificada. Foi crucificada com quem? Com Cristo Jesus. E ao subir, daqui a pouquinho isso vai acontecer, eles estão anunciando que estão ressuscitando com Cristo, e esse Cristo vai escrever uma nova história para esses irmãos, aleluia. Pastor, as águas lavam o meu pecado? Obviamente que não. O único capaz de lavar o seu pecado foi o sangue de Jesus, mas o batismo acompanha a sua salvação, aleluia. As águas vai mudar o meu coração, pastor? Obviamente que não. Quantas pessoas que você conhece que já se batizou, mas vive uma vida de pecado como se o batismo não existisse? O que ela fez aqui, pastor, no domingo? Ela só tomou um banho dentro da caixa d'água. Porque o único capaz de transformar o coração do homem não é esse banho, irmão. O único capaz de transformar o coração do homem é Jesus. É Jesus. Deus não está aqui para remendar a vida de ninguém. Deus está aqui para fazer nova todas as coisas. Ele está aqui para fazer de você uma nova pessoa em Cristo Jesus. Pastor, mas eu vou carregar o mesmo nome. Pois é, você vai ter o mesmo nome, não o mesmo coração. Ele vai remover o coração de pedra e vai te dar um coração de carne transformado em nome de Jesus. Daqui a pouco vocês vão perceber irmãos que nasceram de novo em Cristo Jesus. Quantos aqui já nasceu de novo? Olha lá, nasceu de novo, nasceu de novo, nasceu de novo. Aleluia! Quem nasce de novo, irmão, não vive uma vida morta espiritualmente. Tem gente que vem na igreja, presta atenção, olha para cá, isso é sério. Tem gente que vem na igreja, irmão, carrega uma Bíblia, tem cacuete de crente, dá o dízimo, dá a oferta, pasme, não nasceu de novo. Ele não abandonou o pecado. Ele vive uma vida como se nada disso tivesse acontecido. Ignora completamente o Espírito Santo de Deus. E daqui a pouco ele começa a ser confrontado dentro de casa pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos. Ela quer que os filhos façam uma coisa que ela mesma não faz. Ela quer que a família vive uma coisa que ela não vive. Sabe o nome disso? Hipocrisia. E está assim de pessoa dentro das igrejas, com essa hipocrisia. O Senhor está preocupado com um novo coração. O Senhor está preocupado, agora já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Quem tem Cristo dentro do coração, irmão, o vício vai embora, o pecado vai embora, a incredulidade vai embora.
Quantos aqui nasceu de novo? Digam glória a Deus. Ele não vive uma vida espiritual morta. Ele não vive uma vida de crente mequetrefe. Ele vive uma vida real, pura e genuína. Ele não é crente de domingo. Não. Ele é cheio do Espírito Santo a semana inteira. A harmonia na vida dele, a harmonia na casa dele. A vida dele flui a vida de Deus. Aleluia. Terceiro, o batismo é o compromisso público de uma vida santa. É o compromisso público de uma vida nova. O batismo não é o ponto final. O batismo é o ponto de partida. Agora o Senhor vai fazer novo todas as coisas. Não venha viver no batismo uma emoção cerimonial. Não venha viver no batismo uma empolgação. Não. Tenha uma experiência com Cristo e leve a sério a caminhada cristã. Não brinque com aquilo que é sagrado, irmão. Não misture o que é santo com profano. Não troque a bênção da primogenitura por um prato de lentilha que o mundo está oferecendo. Você deve sentar na mesa do rei. Você deve ter um comportamento de príncipe e de princesa. Você deve levar a sério a caminhada cristã. Aquela cruz não foi uma brincadeira, não. Foi um ato de amor. E Ele faria tudo de novo por você. Tem muita gente que quer o tanque, quer a cerimônia, quer o batismo, mas não quer viver uma vida de cruz. Isso não é evangelho. Isso é qualquer outra coisa. É a mistura do coach que estão pregando por aí. Mas isso não é o evangelho puro e genuíno, não. Não existe evangelho sem vida de cruz, irmão. Não existe evangelho sem renúncia. Ah, pastor, uma hora eu quero estar na igreja, mas uma hora eu quero estar no forró. Uma hora eu quero estar na igreja, mas uma hora eu quero estar no mundo. Para de loucura, irmão. Isso não existe. Você agora é santo, separado. Você vive uma vida exclusiva, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Viver uma vida de cruz é viver uma vida diária de cruz. Ser batizado é você dizer: Cristo é o meu Senhor. Eu não preciso de outro Senhor. Ele é o meu Senhor. Você vai receber muita crítica dos de fora e dos de dentro, mas você vai dizer: agora eu tenho um dono. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo vivendo dentro de mim. Deixa eu dizer uma coisa: quem anda com Jesus tem história de milagres para contar, porque o seu destino foi transformado pelo poder do Evangelho. Aleluia. Pastor, eu gosto da IBAV, eu gosto da igreja. Querido irmão, você não está entendendo nada. Nós não estamos aqui em busca de simpatizantes, não. Discípulos de Jesus. O seu relacionamento deve estar acima de uma placa de igreja, querido. Seu relacionamento é com Jesus. A centralidade do Evangelho não é a placa e nem o homem, é Cristo, Cristo, Cristo. Tudo é por Ele, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Você precisa buscar esse Cristo maravilhoso em secreto. E lá em secreto, Ele vai te recompensar. Aleluia! Aos domingos aqui nós reunimos com o corpo de Cristo, aleluia! Mas a sua segunda-feira tem que ter intimidade. A sua terça tem que ter leitura da palavra. A sua quarta-feira tem que ter um louvor na tua casa. A quinta-feira tem que ter o culto da família lá. Precisa haver harmonia. A conduta vai mudar quem tem Jesus. Se você acha que tem Jesus
e a sua conduta não mudou, olha para cá, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não nasceu de novo. Quem nasce de novo não frequenta os mesmos lugares. Quem nasce de novo, o Espírito Santo muda o palavreado, irmão. Pastor, eu falo aqueles mesmos palavrões, as mesmas palavras torpes, não saem dos meus lábios. Converse com o Espírito Santo e busque a regeneração e a transformação, porque Ele quer transformar a sua vida dos pés à cabeça. Ele quer transformar você num todo. A caminhada cristã ela tem um segredo. Não basta começar bem, você precisa terminar bem. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que até começou bem, mas no meio do caminho, irmão, fraquejou, abandonou a fé, por decepções, por inúmeras situações. Eu quero te convidar essa manhã, volte, mas volte para Jesus. Não volte por conta de uma placa, não. Não volta por conta de um homem, não. Volte para Jesus, porque não foi nenhuma placa e nenhum homem que te salvou, não. Foi Cristo, Cristo, Cristo. As águas vão passar daqui a alguns minutinhos. Daqui a pouco minha esposa vai me ajudar. Eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você vai levantar, vai trocar de roupa. E agora? Como é que vai ser? O que mudou? Eu vou dizer para você o que mudou. A sua vida é um culto. A sua vida é um testemunho. A sua vida é Cristo. Você precisa a cada dia se parecer com Cristo. Porque daqui a alguns minutinhos você vai se secar. E agora? Como é que vai ser daqui para frente? Daqui para frente vai ser uma vida com Cristo Jesus. Você vai testemunhar Cristo no andar. Você vai testemunhar Cristo no falar. Quando as pessoas verem você lá no trabalho, o que elas precisam enxergar? Cristo. Cristo foi exposto publicamente na cruz do Calvário, irmão, porque Ele te ama muito. Por que dá vergonha para tantas pessoas se batizar, se Cristo ficou nu na cruz do Calvário por amor? Parece que a gente tem que ficar massageando o ego da pessoa, dizendo: se batiza, por favor, se batiza, por favor. Irmão, para com isso. Você deve ter carência emocional e não entendeu nada do Evangelho de Cristo. Quem teve um encontro com Jesus, a necessidade do amor é tão grande que você deveria pular aqui sozinho. Porque aquela cruz prova o quanto você foi uma pessoa amada. E eu vou dizer para você, aquela vergonha que Ele passa na cruz do Calvário foi por amor. Aquele sofrimento da cruz do Calvário foi por amor. Ele confessa a você diante dos homens que Ele te ama. Ele confessa a você diante dos demônios que Ele te ama. Ele confessa a você diante dos anjos que Ele te ama. E Ele confessa a você diante do Pai, dizendo: Tetelestai, tá pago, tá pago, aleluia, aleluia. Olha para cá. Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, no coração de quantas pessoas Jesus já entrou aqui? Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, a vida dele muda. A agenda dele também muda. Tem muitas pessoas que falam: não, eu sou de Jesus, meu coração foi transformado. O Jesus que entrou no teu coração, Ele vai te ensinar princípios e valores. O Jesus que entrou no teu coração, irmão, Ele vai pegar a tua agenda e vai acabar com ela. A sua agenda agora precisa ter Jesus. Tem pessoa, quer ver se você tem um espírito religioso? Você vai saber agora. Tem pessoas que trocam culto de domingo por qualquer coisa. Se você é desses, você é um grande religioso. Porque o domingo, presta atenção,
é o domingo do Senhor. Quem respondeu isso? É o domingo do Senhor. Você deve, irmão, priorizar o domingo do Senhor. Se chegar pessoas lá no domingo de manhã na tua casa, e chega mesmo, sem avisar ainda, você fala, olha, me desculpa, ou você vai comigo para o culto, ou você vai ter que voltar outra hora, porque o meu domingo é um domingo do Senhor, porque aquele que entrou no meu coração mudou também a minha agenda. Esse é o Jesus que você deve servir. Você que já foi batizado, a aliança que você tem é com Cristo. É com Cristo. Então, honre a aliança que você tem com Cristo Jesus. E ande em santidade, ande em novidade de vida e assuma um compromisso com o Senhor Jesus. Não resista àquele que já te chamou. Não resista, irmão, àquele que predestinou você. Não resista àquele que tem um plano e um propósito na sua vida. Às vezes você está aqui me ouvindo e tem fugido do propósito de Deus. Tem fugido da voz de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Saia do anonimato espiritual e venha viver uma vida com propósito. Eu vou repetir. Saia do anonimato espiritual e venha viver uma vida com propósito. Terrível coisa é uma pessoa viver uma vida fora da mão de Deus. Você vai tentar de tudo e vai dar tudo errado. Você precisa estar debaixo da mão do Senhor. E por onde você for, o favor e a graça dele vai acompanhar a sua vida. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, ele vai dar com herança. Você vai viver o extraordinário do Senhor, porque tem uma mão governando a sua vida. Pastor, eu estou aqui essa manhã, mas eu preciso romper com o passado. Rompa com o passado essa manhã. Se livra desse trauma essa manhã, em nome de Jesus, e viva uma nova vida gostosa com Cristo Jesus. Essa manhã é a manhã de você dizer, eu vou confessar Jesus Cristo publicamente, diante de todas essas pessoas, diante dos demônios, diante dos anjos, que eu tenho um Senhor para servir a partir de agora. Presta atenção e com isso eu vou encerrar. O pessoal do louvor pode subir. Quem segue a Jesus, irmão, vale muito mais a pena do que você ganhar o mundo inteiro. Quem segue a Jesus vale muito mais a pena do que você ganhar o mundo inteiro. Viva uma vida para a glória de Deus.